Tudo bem, meus irmãos? Estamos aqui para mais um devocional, mais uma meditação aí na Palavra de Deus, mais uma forma de aprofundarmos de Deus. O devocional é um momento que você precisa refletir naquilo que está sendo falado. Não é só colocar para ouvir e deixar passar. Não, pense nisso. Anote se for possível, fique ali meditando, trazendo aplicações para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu contexto, para que você possa se aprofundar na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, de forma aplicável, não só para o conhecimento, mas para a vida, para as ações, para que você possa mergulhar na palavra do Senhor. Então eu queria ler com vocês aqui Deuteronômio 20, verso 8, que diz o seguinte: os oficiais também dirão: alguém aqui está com medo ou angustiado? Se estiver, vá para casa antes que amedronte mais alguém. É interessante esse versículo aqui porque está falando um contexto aqui de guerra. Então os soldados naquela época se reuniam antes da guerra e o general passava instruções, os oficiais ali instruíram aquelas pessoas para que possam agir da melhor maneira na guerra. Só que engraçado, que eu, ao meditar nesse versículo, eu percebi aqui que eles não só instruíram a respeito de táticas, de estratégias, de formas, do que fazer ou alguma coisa para conquistar, Não, mas eles destacaram algo muito importante sobre influência, que a gente leu aqui: se tiver alguém com medo ou angustiado, vá para casa antes que influencie alguma pessoa, antes que deixe mais alguém com medo. E eu parei para meditar um pouco nesse versículo. É interessante porque nós passamos por momentos de medo e angústia. Isso é verdade. Todo mundo passa por isso. Todo mundo se sente amedrontado ou angustiado em algum momento da vida, influenciado, ou às vezes discorda de alguma situação que está acontecendo, ou às vezes fica com medo do futuro. Essas coisas ficam permeando a nossa vida e às vezes nos desanimam, nos deixa para baixo, nos abate e a gente fica sem saber o que fazer. E dentro deste contexto de dúvidas, de medo, de angústia, nós procuramos escape. Isso é do ser humano, isso é natural. Nós procuramos escape para abafar, para esconder ou para disfarçar o nosso medo. E às vezes, infelizmente, sem instrução, acabamos buscando escape nas coisas erradas. E uma dessas coisas, às vezes, é na outra pessoa. Muitas vezes, nós vamos nos abrir ou desabafar com pessoas que não estão prontas para ouvir aquilo que estamos passando. Então nós acabamos, ao invés de simplesmente aprender com aquela situação, nós derramamos ou vomitamos tudo aquilo que estamos passando em outra pessoa que não está preparada para ouvir aquilo que estamos falando. E ao invés de nos curarmos, nós ferimos outras pessoas. Ao invés de sermos curados daquilo que estamos com medo, angustiado, nós acabamos amedrontando e angustiando outras pessoas. Porque aquela pessoa às vezes não está preparada para ouvir o que estamos querendo dizer ou desabafar com a nossa alma. E aqui eu penso um pouco sobre isso, porque às vezes a gente acha que não, mas nós temos influência sobre a vida de pessoas. Existe uma pesquisa aí que nós temos pelo menos influência ou voz com no mínimo 200 pessoas, seja através das redes sociais, seja através da nossa família, através de conhecidos, através de pessoas que nos conhecem, mas não conhecemos muitas vezes. Então, aquilo que a gente fala, o que a gente faz, pode influenciar essas pessoas. Essas pessoas estão ouvindo. Ao longo da nossa vida, nós vamos ter influência pelo menos sobre 200 pessoas ao longo da vida. Então, a nossa forma de agir influencia. A nossa forma de desabafar influencia. A nossa forma de fazer as coisas como nós fazemos influencia. E pode ser prejudicial ou pode ser benéfico. Depende de como vamos nos portar. Então eu queria que você meditasse um pouco nisso. Em que sentido? Poxa, eu estou com medo, estou angustiado, estou precisando de ajuda. Para quem eu vou desabafar? E aí você vai precisar fazer uma análise das pessoas com quem você desabafa. Você vai precisar fazer uma análise das pessoas com quem você se abre. São pessoas que vão te ajudar naquela situação?
ou são simplesmente curiosos, ou simplesmente pessoas que vão, é isso mesmo, e vão te apoiar. Talvez é um apoio no sentido de comprar a sua briga, ou então comprar o seu medo, ou comprar a sua angústia. E às vezes aquela pessoa vai perder o sono porque você se abriu com ela e falou com ela. Eu não estou falando aqui para você se fechar. Não estou falando aqui, poxa, agora eu não posso desabafar, né, aquilo que eu sinto. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa saber para quem você desabafa. Você precisa escolher a dedo das pessoas que você desabafa. Talvez o seu amigo mais próximo não é capacitado para te ouvir ou para te aconselhar. Talvez ele vai comprar a sua briga, comprar a sua dor, mas ele vai ficar doente da mesma forma que você muitas vezes está. Ou ele vai pegar o seu fardo e vai carregar aquele fardo pesado e vai acabar adoecendo aquela pessoa. Eu tive uma experiência desse lado. Alguém que veio desabafar comigo e eu não tinha maturidade para ouvir aquela pessoa. E aí eu, certa vez, eu ouvi aquela situação. Era uma pessoa que eu havia evangelizado, ganhado para Jesus. Aquela pessoa se batizou, glória a Deus. E depois ela cometeu um pecado terrível. Ela veio contar para mim. E eu não estava preparado. Em que sentido que eu não estava preparado? Não no sentido de sair fofocando e falando para as pessoas, não. Mas no sentido de absorver aquilo. Eu absorvi aquilo com todas as minhas forças. E aquilo virou um fardo para mim. Aquela pessoa estava angustiada, eu fiquei angustiado. Aquela pessoa estava sofrendo, eu fiquei sofrendo. Ao invés de ter uma pessoa doente, agora tinham 2 pessoas doentes. E para quem eu fui? Fui para o pastor da igreja. Cheguei, pastor, estou passando por isso, por essa dificuldade, eu ouvi tal pessoa, a pessoa falou alguma coisa comigo, e eu fiquei angustiado, e aquilo pesou meu coração, e eu estou perdendo o sono. E ele falou comigo assim, olha, Ítalo, eu vejo em você um futuro pastor, você tem capacidade para isso, eu vejo um chamado em você, e uma das coisas que você precisa aprender como pastor, e também como cristão, é ouvir o problema dos outros, saber aconselhar, mas não absorver aquela carga para você. Você não pode pregar aquele peso para você. Você não pode pegar aquela culpa para você. Isso vai te matar. Isso vai fazer com que 2 pessoas fiquem doentes, ao invés de só uma. E vai ser prejudicial até para outra pessoa que compartilhou com você. Então você precisa saber ouvir. E aí eu peguei aquele entendimento para mim. Porque eu era uma pessoa incapacitada de ouvir problemas. E a partir dali eu comecei a me capacitar para ouvir problemas. Então você talvez quer desabafar, quer falar da sua angústia. Lógico, é bom, você precisa abafar, você precisa falar da sua angústia. Mas busque pessoas capacitadas para isso. Busque pessoas maduras que vão te ajudar nessa caminhada. Pessoas às vezes que passaram pela mesma situação, mas venceu da forma correta. Pessoas, às vezes não passaram, mas tem uma palavra bíblica para o seu coração. Pessoa que vai orar por você, vai te aconselhar. Não vai sair espalhando, mas vai te aconselhar da melhor forma. Então busque pessoas capacitadas. Por outro lado, talvez você é aquela pessoa assim como eu, que costuma ouvir problemas de pessoas. Talvez as pessoas se sentem confiáveis ou seguras, na verdade, na sua presença. Talvez as pessoas se sentem confortáveis em abrir o coração para você. Você precisa se capacitar. Você precisa aprender a ouvir problemas, a levar a luz da Bíblia e a aconselhar aquelas pessoas. Não pegue cargas para você. Não pegue os problemas das pessoas e absorva para você. Você já tem os seus, então não pegue mais um. Não, ajude aquela pessoa a enfrentar os seus problemas. Ajude aquela pessoa na sua dificuldade. Ajude aquela pessoa a passar por aquela situação. Dê uma boa palavra. Dê um bom conselho. Aconselhe talvez, se você não for preparado ainda para aquele problema, que é a situação, fala com aquela pessoa, olha, eu não sou preparado para isso, mas eu te aconselho a conversar com fulano. Ou te aconselho a conversar com um pastor. Ou te aconselho a conversar com essa pessoa aqui que é capacitada para isso. Não tem problema, não tenha vergonha de encaminhar pessoas para outros. Eu já fiz isso, eu faço isso até hoje em situações. Então você precisa ter essa sabedoria, de gerir problemas que chegam até você. De gerir problemas que chegam até você. Então esses dois tipos de pessoas precisam
né, habitar dentro de você especificamente. Se você está angustiado ou com medo, fale seus problemas, se abra com a pessoa certa. Ou se você é aquele que ouve os problemas, ouça com maturidade. Não saia espalhando, não faça fofoca, não fique nos bastidores comentando. Não, ajude aquela pessoa de maneira bíblica. Ore por aquela pessoa, aconselhe aquela pessoa. Porque sim, você é uma pessoa que influencia as pessoas. Pode parecer que não. Talvez as outras pessoas nem percebem que você influencia ela. Mas sim, você influencia. Saiba disso. Você influencia aqueles que estão ao seu redor. Então, ao ouvir um problema, ore com aquela pessoa, busque respostas bíblicas e se você não for capacitado para ajudar aquela pessoa naquele problema, encaminhe aquela pessoa para outra pessoa. Encaminhe aquela dificuldade para outra pessoa, né? Para que aquela pessoa seja ajudada da melhor maneira. E se você é alguém que tem problema, dificuldade, medo e quer compartilhar, compartilhe com a pessoa certa. Escolha a pessoa certa para você se abrir. Senão vai acontecer o que acontecia nessa época com soldados. Soldados com medos, soldados cheios de angústias, acabavam influenciando outros soldados e enfraquecia aquele time, aquela equipe. Então, compartilhe com as pessoas corretas e ouça as outras pessoas com sabedoria, com a palavra de Deus como filtro. Beleza? Deus abençoe você. E vamos orar aqui para que Deus possa nos capacitar a aconselhar pessoas e nos capacitar a escolher pessoas para nos aconselhar. Amém? Feche seus olhos, peça a Deus, fale com você nesse momento em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo de trás dessa tela, através desse vídeo. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor possa sondar esse coração, possa capacitar esse irmão, essa irmã a ouvir problemas, ouvir dificuldades e dar conselhos bíblicos, conselhos pautados na palavra do Senhor, conselhos eternos, conselhos vindos do Senhor. Capacita esse irmão. E para aqueles que, ao enfrentarem dificuldades e medos, que o Senhor possa esclarecer e dar sabedoria a essa pessoa para buscar os conselhos nas pessoas certas, principalmente na palavra do Senhor, para que aprenda do Senhor e aprenda de irmãos mais maduros na fé. Em nome de Jesus, que o Senhor arranque todo orgulho, todo medo, toda fofoca, tudo possa ser arrancado em nome de Jesus. E que o Espírito Santo do Senhor direcione e capacite cada irmão e cada irmã que está ouvindo esse vídeo. E que sejam abençoados e edificados em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Nós te amamos e te adoramos. Vamos crescer em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Que o Senhor possa fixar essa palavra no seu coração. É uma palavra prática. Então eu te peço que pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, com a sua família, com os seus amigos, com os seus irmãos, nos seus grupos caseiros, na sua célula. Compartilhe o máximo aí a palavra de Deus. E nós vamos soltar um Reels lá no Instagram com um trecho desse vídeo para você divulgar também nas suas redes sociais. Deus abençoe você e seja um ótimo conselheiro e também escolha ótimos conselheiros. Até mais!